Rei da máfia vê mulher grávida na chuva, mas ao abrir a mala descobre algo que muda sua vida. As gotas de chuva pareciam cair com mais peso naquela noite. No centro antigo de São Paulo, o asfalto brilhava sob a luz fraca dos postes, refletindo sombras que dançavam entre carros apressados e passos silenciosos. O ar estava carregado, denso, quase tão espesso quanto o passado de Domenico Sartori. Domenico, de terno impecável, abotoava o paletó enquanto caminhava decidido para o carro preto estacionado na esquina. O relógio suíço no pulso marcava 22h18. Ele havia acabado de sair de uma reunião à meia-luz, onde vozes sussurradas selavam negócios que jamais estampariam manchetes. Seus olhos, frios e atentos, varriam cada centímetro da rua, um hábito adquirido com anos de desconfiança. No entanto, algo quebrou sua concentração. Ali, a poucos metros, uma mulher lutava contra um guarda-chuva quebrado, tentando proteger a barriga já pronunciada da chuva insistente. Ela vestia um sobretudo azul escuro, visivelmente gasto, e carregava uma mala pequena, dessas que parecem pesadas demais para uma noite tão solitária. O olhar de Domenico se fixou nela. Por um breve momento, esqueceu dos riscos, do passado, das correntes invisíveis que o prendiam àquela cidade. Aquela cena, uma mulher grávida, sozinha na chuva, cortava qualquer armadura. Lívia Montenegro, aos 29 anos, sentia o frio atravessar o tecido do casaco. Cada gota que escorria pelo rosto era um lembrete de tudo que perdera. O coração batia rápido, não apenas pelo esforço físico, mas pelo medo que a acompanhava desde que decidira fugir. A mala era seu único abrigo, junto ao filho que carregava. Segurava-a com força, como se ali dentro estivessem as últimas lembranças de uma vida possível. Os passos de Domenico se aproximaram, firmes, ressoando no silêncio da rua. Ele hesitou. Não era de se envolver, não era de estender a mão, mas aquela noite não era como as outras. Precisa de ajuda? A voz saiu mais suave do que esperava. Lívia levantou o rosto, os olhos grandes e assustados procurando algum sinal de ameaça ou talvez de esperança. Por instantes, nada foi dito. Só o som da chuva, o vidro do carro sendo atingido, o vento frio ondeavam as folhas de uma árvore próxima. Domenico percebeu os ombros dela tremendo. Não sabia se de frio ou de medo. Eu posso te dar uma carona. Ele ofereceu sem sorrir, apenas o olhar sério e a mão estendida. Lívia hesitou. A cidade era perigosa. Estranhos eram perigosos, mas a alternativa, ficar ali, exposta, grávida, sem saber se conseguiria um táxi ou um abrigo, parecia impossível. Ela assentiu baixinho e caminhou até o carro. No interior do veículo, o cheiro de couro misturava-se ao perfume amadeirado de Domenico. A mala foi colocada no banco de trás. O silêncio era quase doloroso, apenas quebrado pelo barulho dos limpadores de para-brisa. Lívia olhava para as mãos, os olhos fixos nas unhas curtas. Domenico a observava pelo retrovisor, notando o cansaço no rosto, a forma como segurava a barriga com uma das mãos, protetora. Qual seu nome? Ele perguntou ainda sem encará-la diretamente. Lívia. A voz dela era baixa, mas firme. Lívia Montenegro. Para onde você vai, Lívia? As palavras saíram quase como um teste, uma medida de quem ela era. Ela hesitou. Eu preciso chegar ao hospital na Avenida Brigadeiro. Meu médico está de plantão essa noite. Domenico assentiu, sem questionar. O trajeto seguiria pelas ruas estreitas do centro, contornando praças antigas, cortando avenidas onde a cidade nunca dormia. Do lado de fora, buzinas e sirenes criavam uma trilha sonora de caos. Dentro do carro, o silêncio era um campo de batalha. No banco de trás, a mala de Lívia escorregou numa curva mais brusca. Bateu contra a porta e se abriu, espalhando alguns objetos pelo tapete escuro. Domenico freou devagar, o olhar atento ao retrovisor. Percebeu o nervosismo imediato de Lívia, que se virou para tentar recolher tudo de volta. Deixe que eu ajudo, ele disse, já puxando a alavanca para destravar o banco. Ao se inclinar, Domenico viu partituras antigas, folhas amareladas pelo tempo, com anotações cuidadosas. Um pequeno chocalho de bebê rolou para debaixo do banco. E entre as folhas uma fotografia. O papel estava desgastado, as cores desbotadas. Ele a pegou sem pensar. Na foto, um jovem Domenico, talvez 20 anos mais novo, sorria ao lado de um homem desconhecido. O cenário era uma praça arborizada, talvez Europa.
talvez Brasil. Mas o olhar do outro homem era intenso, quase desafiador. Por um instante, o tempo parou. Domenico sentiu um frio na espinha. Aquele rosto fazia parte de um capítulo que ele tentava esquecer havia anos. Memórias vieram como relâmpagos, rápidas e cortantes. Ele olhou para Lívia, buscando respostas, mas ela desviou o olhar. Você conhece esse homem? A pergunta de Domenico saiu quase num sussurro, mas carregada de peso. Lívia recolheu a foto das mãos dele, guardando-a de volta na mala. É só uma lembrança, disse tentando soar casual, mas a voz falhou. O clima dentro do carro ficou ainda mais denso. Domenico acelerou, o silêncio só crescia. No fundo, algo lhe dizia que aquela mulher não era apenas uma desconhecida perdida na chuva. Havia segredos ali, segredos com cheiro de passado. Enquanto o carro avançava, a chuva aumentava. O para-brisa mal dava conta das gotas. Lá fora, São Paulo era um mosaico de luzes e sombras, prédios antigos, becos escondidos e sonhos partidos. Lívia abraçou a mala contra o peito, como se pudesse proteger algo muito maior do que objetos. Seus olhos, agora fixos na janela, refletiam medo, mas também uma determinação silenciosa. Ela não era vítima, não mais. Na cobertura de luxo de Domenico, a cidade era apenas um quadro distante, iluminada e indiferente. Ali, paredes grossas guardavam mais do que segredos, guardavam solidão. Raul Guimarães, amigo e advogado, aguardava ao telefone, voz sempre calma, mas o tom preocupado. Domenico, cuidado com quem você traz para perto, Raul alertava. Seu passado não aceita surpresas. Domenico desligou sem responder. O rosto do homem na foto ainda pulsava na memória. Quem era ele, afinal, para salvar alguém quando mal conseguia salvar a si mesmo? Em outro canto da cidade, sob a luz fria de um abajur antigo, Isadora Vasques digitava freneticamente. O bloco de notas estava repleto de datas, nomes, conexões. Ela era jovem, mas sua determinação era de uma veterana. Jornalista investigativa, fazia do mistério sua matéria-prima. E Domenico Sartori era, para ela, o mais instigante dos enigmas. A cada pista, mais perguntas surgiam. O passado dele era uma teia, e Isadora estava decidida a desatar cada nó. Enquanto isso, a noite seguia. O carro de Domenico parou diante do hospital iluminado por luzes frias. Ele olhou para Lívia, buscando algo que nem ele sabia o que era. Você precisa de ajuda para entrar? Perguntou, a voz um pouco mais suave. Lívia balançou a cabeça negativamente, mas hesitou antes de abrir a porta. Obrigada, pelo que fez hoje. Ela sorriu de leve, um sorriso triste, mas sincero. Domenico observou, enquanto ela caminhava apressada, protegendo a barriga com as duas mãos, a mala quase arrastando. Quando a porta se fechou, ele ficou ali, imóvel. O barulho do motor parecia distante. O cheiro do passado impregnava o ar. A foto ainda queimava seus pensamentos. O que fazia uma desconhecida carregar um pedaço do meu passado? Do lado de fora, a chuva continuava. No hospital, corredores frios e expectativas. No apartamento de Isadora, novas teorias, novas perguntas. E na mente de Domenico, uma certeza. Aquela noite mudaria tudo. O destino, afinal, não se importa com planos. Ele só precisa de uma gota de chuva, uma mala aberta e um segredo antigo para transformar vidas para sempre. A chuva persistia, fina e gelada, tamborilando no vidro do carro, enquanto Domenico dirigia com cautela pelas ruas quase desertas. O silêncio era denso, cortado apenas pelo som ritmado dos limpadores de para-brisa e das respirações contidas. Lívia, sentada no banco do passageiro, segurava a mala próxima ao ventre, como se protegê-la fosse ainda mais importante do que proteger a si mesma e ao filho que carregava. Domenico observava de relance o rosto de Lívia, iluminado pelas luzes amareladas que passavam rápidas do lado de fora. Havia algo ali, na expressão tensa, no modo como ela mordia o lábio inferior, que o fazia lembrar de noites antigas, de promessas quebradas e de fantasmas que nunca descansam. O conteúdo da mala, as partituras amassadas, o brinquedo de pelúcia um pouco gasto e, acima de tudo, aquela foto antiga, continuava zumbindo em sua mente como um mosquito incômodo. Quem era o homem ao seu lado na fotografia? E por que Lívia, uma desconhecida, carregava aquilo consigo? Quando pararam em frente ao prédio de Domenico, ela hesitou antes de sair do carro. Ficou por um instante olhando para as próprias mãos,
como se buscasse coragem na palma delas. Ele notou, com olhos calejados de vida difícil, que a aliança em seu dedo era fina e antiga, marcada pelo tempo. Uma aliança solitária, sem par. Tá, é você. Domênico começou a voz mais baixa do que pretendia. De onde conseguiu aquela foto? Lívia o fitou, os olhos castanhos brilhando com uma mistura de medo e desafio. Não posso explicar, disse, fechando a mala com um estalo seco. Pelo menos não agora. Ele sentiu a raiva e a curiosidade se misturando no peito. Não estava acostumado a portas fechadas. Não depois de tantos anos em que todas as respostas vinham na base da força, da influência, do medo. Mas diante daquela mulher, frágil e forte ao mesmo tempo, sentiu-se desarmado. No saguão elegante da cobertura, Raul já os aguardava, o olhar de quem nunca dorme em serviço. Terno escuro, pasta sob o braço, expressão dura. Quando viu Lívia, arqueou uma sobrancelha, mas não disse nada. Domênico percebeu no aperto de mão breve e no olhar atento que Raul já estava calculando riscos, cenários, possíveis armadilhas. Problemas? Raul sussurrou, apenas para Domênico. Ainda não sei, respondeu ele seco, mas algo não bate. Ela tem uma foto minha, daquela época. Raul franziu o senho, sinal inequívoco de que o alerta estava acionado. No elevador, o silêncio se instalou outra vez. Lívia segurava a mala, olhando o reflexo distorcido nas paredes espelhadas. Domênico sentiu-se estranho, vulnerável talvez. Aquela mulher havia entrado em sua vida de maneira abrupta, trazendo junto a tempestade e um pedaço de um passado que ele tentava enterrar sob camadas de negócios, status e controle. Chegando à cobertura, Domênico pediu licença, deixou Raul com Lívia na sala e caminhou até o escritório. Precisava respirar, pensar. Abriu a janela e deixou o vento úmido tocar o rosto. De onde aquela mulher vinha? Por que parecia tão decidida a não revelar nada? No sofá, Raul tentava puxar conversa, mas Lívia permanecia reservada. O advogado percebeu o nervosismo dela, notou as mãos trêmulas, o olhar perdido para além da paisagem noturna. Você está segura aqui, disse Raul, com suavidade. O Domênico pode ajudar se você permitir. Lívia sorriu de leve, mas não respondeu. Fixou o olhar em um quadro antigo na parede. A música de fundo, um piano suave, parecia querer contar uma história que só ela entendia. Eu agradeço, ela murmurou finalmente, mas não vim pedir ajuda. Só preciso de um lugar para passar a noite. Amanhã vou embora. Raul trocou um olhar com Domênico, que acabava de voltar. Havia urgência na voz dela, uma pressa que não combinava com quem busca abrigo. Domênico sentou-se diante dos dois. Você não está bem, disse quase como uma constatação. Está fugindo de alguém? Lívia hesitou. A mão repousou sobre a barriga, gesto automático de autoproteção. Não é tão simples, respondeu, os olhos marejados. Só preciso de uma noite em paz. Domênico percebeu a sinceridade no olhar dela, mas também notou o medo. O tipo de medo que conhecia bem. Não era medo da chuva nem da cidade. Era medo de segredos. Medo do passado que volta a bater à porta. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Isadora Vasques digitava freneticamente no teclado do laptop. Fotos, nomes, registros, notícias antigas. A jornalista havia recebido uma pista anônima sobre um encontro estranho na noite chuvosa. Ela já tinha ouvido falar de Domênico Sartori, lenda urbana, homem de reputação ambígua. Mas agora havia algo novo, uma mulher grávida, uma mala misteriosa, um vínculo que ninguém conseguia explicar. Isadora ampliou a imagem de Lívia entrando no carro de Domênico, capturada por uma câmera de segurança. Quem seria aquela mulher? O que ela poderia revelar sobre o passado do rei da máfia? Isadora sentia o sangue ferver nas veias. Cheirava a furo jornalístico, mas também a perigo. De volta à cobertura, Domênico preparava um chá, mãos firmes apesar do turbilhão interno. Raul se aproximou, voz baixa. Você vai mesmo deixá-la ficar? Não sei o que ela quer, respondeu Domênico. Mas não é uma ameaça, não agora. Se fosse, já teria mostrado suas cartas. Raul assentiu, mas a preocupação não sumiu de seu rosto. Lívia aceitou o chá, agradecendo em voz baixa. Por um instante, Domênico viu nela algo familiar, uma tristeza antiga, dessas que não se curam com o tempo. Sentou-se à frente dela, tentando encontrar as palavras. A foto, insistiu mais gentil desta vez. Quem é o homem ao meu lado? Como você conseguiu aquilo?
Lívia baixou os olhos, apertando a xícara entre as mãos. Ele era importante para mim, mas não posso falar mais do que isso agora. O silêncio que se seguiu era quase palpável, carregado de perguntas não feitas. Domênico sentiu a frustração crescer. Não era só curiosidade. Era medo de que algo ou alguém estivesse tentando puxá-lo de volta para um passado do qual lutou tanto para escapar. O telefone de Raul vibrou. Ele atendeu, sussurrando algumas palavras rápidas. Domênico reparou no olhar preocupado do amigo, mas Raul apenas desligou e guardou o aparelho, como se não quisesse alarmar ninguém. A madrugada avançou devagar. Lívia, exausta, adormeceu no sofá, a mala apertada contra o corpo como um escudo. Domênico ficou na janela contemplando a cidade. A chuva já havia parado, mas o cheiro de terra molhada ainda pairava no ar. Ele sabia no fundo que nada naquela noite havia sido por acaso. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer, Lívia acordou. Trocou de roupa no banheiro, lavou o rosto e tentou em vão controlar o tremor das mãos. Ao sair, encontrou Domênico já de pé, olhando para um porta-retratos antigo. "Precisa de café?" Ele perguntou, o gesto simples que escondia o turbilhão de emoções. Ela assentiu, sentando-se à mesa. Ficaram em silêncio por alguns minutos, até que Lívia de repente falou. "Você tem irmãos, Domênico?" A pergunta o pegou de surpresa. Não esperava que ela soubesse algo tão íntimo. Ele hesitou antes de responder. "Tive", disse, voz carregada. "Mas faz muito tempo." Lívia mordeu o lábio como se quisesse dizer algo mais, mas se conteve. O clima ficou denso, quase sufocante. Domênico percebeu que havia algo ali, um segredo compartilhado, talvez, ou uma ligação que ainda não conseguia enxergar. Raul entrou na sala trazendo notícias. "Alguém esteve rondando o prédio durante a madrugada", disse olhando para Domênico. "Não era ninguém conhecido, mas precisamos ficar atentos." Lívia ficou pálida. Seu medo agora era visível, quase palpável. Domênico percebeu o olhar dela, quase suplicante. "Se você está em perigo, precisa confiar em alguém", ele disse. "Eu posso ajudar, mas preciso entender." Lívia respirou fundo. O silêncio pesou mais uma vez. Dessa vez, porém, ela não fugiu do olhar de Domênico. "Não posso envolver vocês", sussurrou quase inaudível. "Já perdi pessoas demais." A confissão, ainda que vaga, calou fundo em Domênico. Ele, que sempre acreditou que poderia controlar o mundo, sentiu-se pequeno diante daquela dor. Lembrou-se de seu próprio passado, dos irmãos e amigos que ficaram pelo caminho. E naquele instante, percebeu que talvez aquela mulher não fosse só uma desconhecida, mas um espelho do próprio abandono. No café cultural do bairro, Isadora tomava notas de tudo que descobria. Perguntava discretamente aos funcionários, mostrava fotos, tentava traçar o caminho de Lívia até ali. Seu faro de jornalista dizia que havia algo grande por trás de tudo aquilo, mas quanto mais se aproximava, mais sentia que a história era maior do que imaginava. Uma história de segredos, de perdas, de amores interrompidos. De volta à cobertura, Lívia pediu licença para sair por alguns minutos. Domênico hesitou, mas Raul se ofereceu para acompanhar. Pela primeira vez, ela não recusou. Caminharam juntos até a praça arborizada, ainda molhada de orvalho. Sentaram-se em um banco de madeira. O silêncio ali era diferente. Não era o silêncio pesado da desconfiança, mas o silêncio de quem precisa de tempo para juntar os pedaços. "Por que você está me ajudando?" Lívia perguntou, olhando nos olhos de Raul. "Porque acredito que ninguém merece enfrentar o mundo sozinho", respondeu ele, simples, mas verdadeiro. Ela sorriu, um sorriso triste, mas sincero. "Às vezes a solidão é mais segura." "Nem sempre", Raul rebateu. "Às vezes confiar é a única saída." Lívia olhou para o céu, as nuvens se dissipando lentamente. Por um instante, parecia pronta a contar tudo, mas então, ao longe, avistou um homem parado na esquina de olhar fixo demais. O medo voltou, como uma onda fria. Voltaram para a cobertura apressados. Domênico percebeu a tensão, mas não pressionou. Apenas observou em silêncio, tentando decifrar aquele enigma. Isadora, do outro lado da cidade, seguia investigando. Descobriu que Lívia havia trabalhado em vários colégios públicos, mas havia um hiato em seu histórico recente. Um período em que ninguém sabia dela. Algo havia acontecido, algo que a tirou do mapa por meses. Isadora sentiu o coração acelerar. Estava chegando perto, mas sabia que mexer com o passado de Domênico era pisar em terreno minado.
No apartamento, a atmosfera era de alerta. Domênico tentou acalmar a todos, mas sentia o próprio controle escorrendo pelos dedos. Foi até a sala de música, sentou-se ao piano e tocou uma melodia suave, quase triste. Lívia, escutando da porta, se permitiu fechar os olhos por um momento, deixando a música acalmar o coração. Você toca bonito, ela disse, aproximando-se devagar. Domênico sorriu de lado, gesto raro. Aprendi com alguém que se foi cedo demais. Lívia sentou-se ao lado dele no banco do piano. Juntos tocaram em silêncio, notas que diziam mais do que palavras. Naquele instante, ambos perceberam que havia uma ligação ali, algo antigo, talvez inexplicável. O clima ficou tenso novamente quando Raul entrou, informando que a vigilância do prédio notara o mesmo homem rondando a área. Não era alguém conhecido. Domênico percebeu que não podiam mais fingir normalidade. Lívia, precisamos confiar uns nos outros, disse ele, firme. Se não me disser o que está acontecendo, não poderei te proteger. Ela olhou para ele, lágrimas contidas nos olhos. Começou, mas a voz falhou. Não quero que ninguém se machuque por minha causa. Domênico se aproximou, colocando a mão sobre a dela. O passado sempre volta, Lívia. Mas juntos podemos enfrentar. Só preciso saber o que você carrega nessa mala, além de lembranças. Ela hesitou, mas antes que pudesse responder, o interfone tocou. Raul atendeu, tenso. Havia um entregador lá embaixo, com uma correspondência para Lívia. Ela ficou pálida, as mãos tremendo. Domênico percebeu o desespero nos olhos dela. O que tem nessa carta, Lívia? Ele perguntou, voz baixa, mas intensa. Ela olhou para ele, as lágrimas finalmente caindo. É de alguém que eu pensei que estava morto. A revelação caiu como uma bomba. Domênico sentiu o chão fugir dos pés. Um segredo ainda maior se insinuava ali, algo que poderia mudar tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo e sobre aquela mulher misteriosa. Naquele instante, as peças do quebra-cabeça começaram a se mover, mas a imagem final ainda era um mistério. Enquanto a chuva ameaçava voltar lá fora, Domênico percebeu que a vida estava prestes a mudar de rumo e que talvez abrir o coração para o inesperado fosse seu maior desafio. A cada detalhe, a cada silêncio, um novo segredo se insinua. O que será que o passado de Lívia esconde? Quem é o homem da foto? E por que Domênico sente que, desta vez, não pode simplesmente fugir das respostas? Se você quer descobrir como essa história vai se desenrolar, inscreva-se no canal, ative as notificações e acompanhe cada reviravolta junto com a gente. O próximo capítulo promete ainda mais emoção, segredos e escolhas difíceis. Não perca. Rei da máfia vê mulher grávida na chuva, mas ao abrir a mala descobre algo que muda sua vida. Por horas, a lembrança daquela noite pairou sobre Domênico como uma neblina densa. A imagem de Lívia parada sob a tempestade, a mala pequena apertada contra o peito e o olhar ansioso não saía de sua cabeça, mas era a foto caída no banco do passageiro. Ele, irreconhecivelmente jovem, sorrindo ao lado de alguém que o tempo quase apagou, que realmente o perseguia. Na manhã seguinte, a cidade ainda acordava sob o resquício de chuva. Os galhos das árvores balançavam pesados e as nuvens baixas filtravam a luz, criando um cenário pálido através das janelas da cobertura de Domênico. O apartamento era um refúgio de mármore e silêncio, mas nada ali conseguia abafar o turbilhão que crescia dentro dele. Lívia dormia no quarto de hóspedes. Ele a escutava respirar, leve e ritmada, do outro lado da porta. Por um instante, desejou ser apenas um homem comum capaz de ignorar o passado, mas a mala, as partituras, o brinquedo, a foto, tudo aquilo gritava respostas. No corredor, Domênico encontrou Raul. O amigo já estava ali, sentado no sofá, com um copo de café entre as mãos trêmulas e a testa franzida. Você sabe que isso é perigoso? Raul disse, sem rodeios. Ela não é só uma mulher perdida na chuva, Dom. Domênico suspirou profundamente, os olhos fixos no horizonte cinzento da cidade. Eu sei, mas preciso entender. Não é coincidência que ela tenha aquela foto. Raul hesitou. E se for uma armadilha? Se alguém estiver tentando te chantagear pelo passado? Eu não posso fugir o tempo todo, Raul. Se é um fantasma do meu passado, preciso encarar. O som de passos suaves interrompeu o diálogo. Lívia apareceu no corredor, o cabelo ainda úmido, a expressão cansada
e os olhos vermelhos de choro mal contido. Quero ir embora, ela disse, a voz embargada. Obrigada por tudo, mas preciso seguir. Domênico sentiu um aperto no peito. Pelo menos me diga o que você faz com uma foto minha de 20 anos atrás. Por favor. Ela hesitou, os dedos trêmulos segurando a alça da mala. Não posso. Ainda não. Você não está mais sozinha na chuva, Lívia. Ele insistiu, a voz mais suave. Seja o que for, eu posso ajudar. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio como quem luta contra uma decisão. Não confio em você, Domênico. Não ainda. A tensão pairou no ar, densa como fumaça. Raul, calado, observava cada gesto. Na manhã seguinte, Isadora Vasques atravessou as ruas do centro antigo. O casaco escuro protegia do frio, e a câmera pendurada no pescoço era seu escudo e sua arma. Já fazia semanas que ela seguia Domênico, e agora ela sabia. Algo estava prestes a explodir. Ela havia conseguido, através de um contato no hospital público, a ficha médica de Lívia. E ali, entre laudos e exames, um sobrenome antigo saltava aos olhos. Montenegro. Não era coincidência. Isadora digitou uma mensagem para uma fonte anônima. Você tinha razão. O passado voltou para cobrar. Preciso de provas. No café cultural, Lívia sentou-se sozinha, as mãos pousadas sobre a barriga. O cheiro de pão e café fresco misturava-se ao som de um piano antigo, tocado por alguém que desconhecia suas dores. A mala repousava ao lado da cadeira, fechada com cuidado. Domênico entrou alguns minutos depois, o olhar determinado e o passo firme. Ele não pediu licença, apenas sentou-se à frente dela. Eu descobri quem é o homem da foto, ele disse, baixando o tom. Era meu irmão, Vitor. Lívia ergueu os olhos, surpresa e assustada. Como eu perdi Vitor há muitos anos, ele continuou, a voz embargada. Ele sumiu. Eu sempre achei que tinha morrido, mas nunca encontrei respostas. Lívia engoliu em seco. Eu não sei se posso... Me diga, Lívia. Ele interrompeu, quase suplicando. Você conheceu meu irmão? O que ele tem a ver com você? Com o bebê? Ela vacilou, os olhos cheios de lágrimas. Eu cresci ouvindo minha mãe contar sobre ele, sobre como ele sumiu quando ela estava grávida. Minha mãe era casada com Vitor Sartori. O chão pareceu se abrir sob Domênico. Palavras martelavam em sua cabeça, desordenadas, cruas, impossíveis de serem ignoradas. Você... Ele sussurrou sem conseguir terminar. Lívia assentiu, o rosto banhado de lágrimas silenciosas. Eu sou filha do Vitor, e por muito tempo achei que você era culpado pelo desaparecimento dele. O peso da acusação caiu entre eles como um trovão. Domênico sentiu a respiração falhar. A culpa há tanto tempo adormecida despertou. Eu procurei por ele. Anos. Mas ninguém nunca me ajudou. Ninguém nunca respondeu. Ela continuou. Você era só uma sombra nas histórias da minha mãe. Até que encontrei essa foto. E decidi vir atrás de respostas. Domênico fechou os olhos por um instante, tentando conter a avalanche de emoções. Raul, ao fundo, observava a cena, incapaz de interferir. Eu nunca te fiz mal, Lívia. Eu amava meu irmão, mas ele se envolveu com pessoas perigosas e acabou pagando um preço alto. Ela enxugou as lágrimas, os dedos tremendo. Eu não vim aqui para te acusar. Vim porque preciso encontrar paz, porque meu filho merece saber a verdade. O silêncio entre eles era pesado, mas não hostil. Por um momento, Domênico sentiu que finalmente poderia encontrar redenção. A noite caiu, e as luzes da cidade desenhavam sombras compridas nas paredes da cobertura. Lívia caminhava de um lado para o outro, inquieta, enquanto Domênico tentava reorganizar seus pensamentos. A campainha tocou. Era Isadora. Ela entrou determinada, os olhos faiscando de ansiedade e curiosidade. Preciso falar com você, Domênico. Agora. Ele assentiu, tenso. Diga. Isadora lançou um olhar a Lívia, depois olhou fixamente para Domênico. Recebi uma denúncia anônima, uma pista sobre o paradeiro do seu irmão e sobre um dossiê que pode destruir sua reputação. O mundo parecia girar mais rápido. Quem te enviou isso? Domênico perguntou, a voz baixa, controlada. Alguém que te conhece muito bem e que jura que você sabe o que aconteceu com Vitor. Domênico respirou fundo. Eu não sei. Eu juro que não sei o que aconteceu com ele. Só sei que as últimas palavras que ouvi dele foram: confia apenas em quem te enfrenta de verdade. Lívia, em prantos, desabou no sofá. Eu só quero saber se ele está vivo.
Isadora se aproximou, colocando um envelope sobre a mesa de centro. Aqui dentro está o endereço de uma mulher. Ela diz ser a última pessoa a ver Vitor. Domênico encarou o envelope como se fosse uma bomba relógio. O dilema era cruel: abrir velhas feridas ou preservar o pouco de paz que ainda lhe restava. Mas era hora de encarar o passado. Na manhã seguinte, o trio foi ao hospital público. O corredor cheirava a desinfetante e esperança. Lá, uma senhora de cabelos brancos e olhar sereno os aguardava. Era a dona Celina, enfermeira aposentada. Ela sorriu para Lívia. Eu cuidei da sua mãe, querida, e conheci seu pai, Vitor. Ele era um homem bom, mas estava muito assustado naquela noite. Me pediu para entregar isso caso algum dia alguém viesse procurar por ele. Ela entregou um pequeno envelope amarelado a Lívia. Com as mãos trêmulas, a jovem abriu e leu a carta em voz alta. Se algum dia minha filha ou meu irmão procurar por mim, diga que eu os amo. Não tive escolha. Precisei fugir para protegê-los. Não confiem em ninguém do passado. Sejam livres. Lívia desabou em lágrimas. Domênico abraçou-a, sentindo o peso de anos de culpa e silêncio se dissiparem no ar. Ele está vivo? Lívia perguntou, a voz quase inaudível. Dona Celina sorriu triste. Ele foi embora do país. Não deixou mais notícias. Mas ele queria que vocês soubessem. O amor dele não acabou. Domênico olhou para Lívia, os olhos úmidos. Agora você sabe a verdade. E talvez eu possa finalmente começar a me perdoar. No abraço silencioso que se seguiu, estava a resposta pela qual ambos buscaram a vida inteira. Não era o fim, mas um novo começo. E talvez a chance de reconstruir o que a chuva, o medo e o silêncio quase destruíram. Enquanto saíam do hospital, sob um céu agora limpo, Lívia sorriu, finalmente livre do peso das perguntas não respondidas. Domênico, ao seu lado, não era mais o rei da máfia, mas o homem que tinha encontrado, no fundo da mala de uma desconhecida, a chave para a própria redenção. A verdade, afinal, sempre esteve ali. Era preciso coragem para abrir a mala, e ainda mais coragem para enfrentar o que havia dentro dela. O sol nascia tímido na cidade, dissolvendo aos poucos a última névoa de uma noite que, para Domênico Sartori, parecia não ter fim. Ele estava sentado à janela de sua cobertura, o olhar perdido na imensidão da metrópole, tão distante e próxima ao mesmo tempo. Cada raio de luz que atravessava o vidro parecia tocar uma parte adormecida de sua alma, chamando-o para um novo começo. Na sala, Lívia repousava em silêncio, o rosto sereno apesar das marcas recentes do medo e da incerteza. O bebê chutava suavemente, como se também sentisse que algo importante estava prestes a mudar. Domênico a observava de longe, os pensamentos em turbilhão. Aquele homem que por tantos anos acreditara ser feito apenas de aço e silêncio, agora sentia o peso e o conforto de emoções há muito esquecidas. A noite anterior ainda era uma ferida aberta. O confronto no hospital, a revelação sobre a identidade do homem na foto, seu irmão desaparecido, Enzo, que Lívia conhecera anos antes, quando buscava abrigo de sua própria tempestade, e a descoberta de que a mala não guardava segredos sombrios, mas sim memórias e esperanças, partituras de canções que Enzo compusera para Domênico quando crianças, brinquedos de bebê e a carta que mudara tudo. Domênico se recordava do momento em que leu aquele envelope, letras trêmulas e sinceras. Enzo confessava um erro do passado, a escolha de se afastar da família para proteger Domênico dos inimigos que ele próprio atraíra. Não havia mágoa, apenas saudade e um pedido de reconciliação que nunca chegou a ser entregue em vida. Lívia, com voz trêmula, explicou o porquê de guardar tudo aquilo. Enzo fora o único a ajudá-la quando fugia do pai do bebê, um homem perigoso que ameaçava sua liberdade e seu futuro. Enzo contara a história sobre Domênico, o irmão forte, justo, protetor. Quando Enzo desapareceu, Lívia sentiu-se na obrigação de buscar Domênico, não para pedir nada, mas para devolver o que era dele por direito, uma parte da própria história. O silêncio entre eles era denso, mas não hostil. Era um silêncio de compreensão, de duas vidas marcadas por perdas que agora, finalmente, podiam encontrar redenção uma na outra. Raul, sempre atento, chegara cedo naquela manhã. O amigo e advogado não trazia mais o olhar de preocupação habitual, mas uma pitada de esperança. Sentou-se ao lado de Domênico no sofá da sala e juntos contemplaram o horizonte por alguns instantes. Você vai ficar bem, meu amigo, disse Raul,
com a sinceridade de quem acompanha uma jornada longa. Precisa aceitar o passado, mas não precisa seguir preso a ele. Domênico não respondeu de imediato. Fitou as mãos, os dedos entrelaçados. Por um momento hesitou, como se buscasse coragem nas próprias memórias. Eu sempre achei que podia controlar tudo, confessou. Mas no fundo, nunca consegui controlar nem a mim mesmo. Sempre tive medo de perder, medo de confiar. Raul sorriu, compreendendo mais do que as palavras podiam dizer. Às vezes, confiar é o único caminho para se libertar. No café cultural, Isadora Vasques digitava suas últimas anotações no laptop. A matéria sobre Domênico estava quase pronta, mas depois de tudo o que testemunhara, ela hesitou. Vira de perto não só os segredos, mas as cicatrizes de um homem que carregava o peso de muitas vidas. Decidiu então dar a ele uma escolha, a oportunidade de contar a própria história, não como o rei da máfia, mas como alguém tentando se redimir. Ligou para Domênico e marcou um encontro na praça arborizada, onde as folhas caíam lentamente, pintando o chão de amarelo e vermelho. Domênico chegou sozinho, o semblante menos rígido do que antes. Você tem motivos para desconfiar de mim, Isadora, disse ele. Mas posso te dar algo melhor que um furo de reportagem. A verdade. Enquanto caminhavam, Domênico abriu o coração. Falou do irmão, dos erros, do medo de repetir o passado. Falou de Lívia, do bebê, do desejo de ser um homem diferente. Isadora ouviu em silêncio, gravando mais com a alma do que com o gravador. No final da conversa, ela sorriu, guardando o gravador no bolso. Às vezes, a melhor história é aquela que não precisa ser contada ao mundo, mas vivida por quem tem coragem de recomeçar. O tempo parecia desacelerar. Domênico voltou para a cobertura com um alívio que nunca conhecera. Enfrentou seus fantasmas, pediu desculpas a quem magoou. Procurou antigos desafetos, ofereceu reparações e, aos poucos, reconstruiu pontes que julgava destruídas. Lívia, por sua vez, ganhou confiança. Voltou a dar aulas de música, agora com a certeza de que não estava mais sozinha. Domênico a acompanhava nas apresentações do colégio, orgulhoso, discreto, mas presente. O bebê nasceu numa manhã de primavera, trazendo ao mundo o nome de Enzo, em homenagem ao tio que unira destinos tão improváveis. Na primeira vez que Domênico pegou o menino nos braços, lágrimas silenciosas desceram por seu rosto. Não eram lágrimas de culpa, nem de dor, mas de esperança. Sentiu naquele instante que podia ser diferente, que merecia finalmente uma nova chance. A cobertura já não era mais apenas refúgio, tornara-se lar, um lugar de risos, conversas, pequenas rotinas e grandes sonhos. Raul continuava presente, agora como padrinho do pequeno Enzo, e Isadora visitava a família sempre que podia, trazendo novas histórias e sorrisos. O passado, é claro, nunca desapareceria, mas agora era apenas isso, passado. O presente era feito de possibilidades, de escolhas diárias, de amor reconstruído pouco a pouco. Domênico aprendeu que redenção não é apagar erros, mas enfrentá-los de frente e escolher todos os dias fazer o certo. Em uma tarde chuvosa, parecida com aquela da primeira noite, Domênico olhou pela janela com o filho no colo. Sorriu ao perceber que, finalmente, não precisava mais se esconder de si mesmo. Se você chegou até aqui, talvez também acredite que ninguém está condenado a ser refém dos próprios erros. Que recomeçar exige coragem, mas é sempre possível, mesmo quando tudo parece perdido. E agora, quero ouvir de você. Qual foi o momento da história que mais te tocou? Você acha que Domênico fez o que era certo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Adoro ler cada história, cada opinião, porque é assim que a gente cresce junto. Se essa jornada te prendeu, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas histórias. Ativa o sininho para ser o primeiro a descobrir os próximos capítulos de vidas que se cruzam de formas inesperadas, assim como Domênico e Lívia, porque no fim todos temos uma mala cheia de passado, mas só quem ousa abrir é capaz de descobrir o que realmente importa. Obrigado por ter vivido essa história comigo. Até a próxima e lembre-se, sempre há tempo para recomeçar.